pessoal, eu sou o professor José Eduardo Lanucci, sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas, e também pesquisador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Unicamp, o LEPED. Essa semana a gente iniciou uma série de vídeos sobre alguns assuntos educacionais relacionados à inclusão escolar. E o primeiro tema a gente fez um webinário essa semana, antes de iniciar os vídeos, foi sobre a adaptação curricular, que é um tema ainda muito controverso em relação à inclusão. Muitos professores têm dificuldade em relação ao assunto, então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer alguns pontos que ficaram ainda de dúvidas a partir do nosso webinário dessa semana. Bom, primeiro a gente está tratando aqui o currículo como o conjunto de conteúdos programáticos que determinada série vai estudar. Muitos professores, partindo de um modelo pré-concebido de aluno, estabelece o ritmo ideal que cada um dos seus alunos deve ter durante o ano, um semestre, enfim. A partir desse modelo de desenvolvimento do aluno, eles começam a classificar os seus estudantes em alunos diferentes, alunos que estão atrasados em relação aos demais, dentre outras denominações, categorizações. E a saída encontrada por muitos sistemas de ensino é a adaptação do currículo, ou seja, a adaptação desses conteúdos para os alunos, uma facilitação desses conteúdos que eles vão estudar com a sua turma. E esse ensino que ocorre à parte, ainda que dentro da mesma sala de aula, ele é direcionado geralmente a quem tem alguma deficiência, ao público-alvo da educação especial. Então é importante que a gente entenda que quando eu proponho um ensino individualizado, não importa se os alunos estão ou não dentro da mesma sala, ele vai estar sendo excluído, ele vai estar sendo tratado como o aluno diferente, ou a aluna diferente, especial, enfim. Então, nessa perspectiva de reduzir os objetivos de uma atividade para um determinado aluno ou um grupo de alunos, a gente está legitimando a integração escolar e não a inclusão nas nossas práticas, na nossa aula. Então é importante que a gente repense o modo que a gente ensina para toda a nossa turma. Isso que é o importante, a gente entender que os professores desse nosso tempo, eles não têm só o dever de conhecer os seus conteúdos, Ele tem que ter um conhecimento da diferença de cada um dos seus alunos. E isso não implica na individualização do ensino, mas isso nos convoca a um novo modo de entender o ato pedagógico. Então, a gente tem que entender o ensinar e o aprender como processos dissociados, E o dissociado, o que eu quero dizer é o seguinte: nem tudo que está sendo ensinado vai ser aprendido pelo aluno, e ele vai ter condições de aprender coisas que nós não ensinamos enquanto professores. Então, esse novo entendimento dos processos de ensinar e de aprender não exige, reconfigura o nosso papel enquanto professor. Então a gente não precisa individualizar o ensino, eu preciso me preparar para dar um bom ensino para toda a minha turma e permitir que cada um aprenda segundo a sua capacidade. É isso que está no artigo 208 da nossa Constituição Federal, o direito de se desenvolver plenamente segundo a sua capacidade. É isso que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, já previu. Então, nós temos de reorganizar o nosso trabalho para toda a nossa turma. O professor do AEE, ainda entendido como um professor do reforço, um reforço escolar que vai trabalhar com os conteúdos que os alunos não entenderam, ele tem que trabalhar com a adaptação dos recursos, com estudos de caso de cada aluno com deficiência, mas sempre com o intuito de promover, assegurar, na verdade,
a participação desse aluno na sala de aula comum. E é a participação não pensando na maioria dos alunos, em um perfil, em um padrão de aluno, mas pensando na sua capacidade individual. Então a ideia é que a gente propõe atividades que são diversificadas e não adaptadas. O adaptado é pensado para alguns e modificado para outros. O diversificado é quando a gente, enquanto professor, considera que nós não temos condições de antemão de dizer do que um aluno é capaz ou não. Então você oferece vídeo, texto, roda de conversa, propõe uma aula mais prática, mais contextualizada, e cada um dos alunos, a partir do reconhecimento e da construção das suas habilidades, vai percebendo aos poucos qual é o melhor caminho que ele pode escolher para aprender um determinado conteúdo. Né? Então a gente tem que... E isso não diz respeito só a quem tem deficiência, mas a todas as pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, da deficiência auditiva ou visual, é mais fácil pensar no currículo... no currículo não, mas nas estratégias que a gente vai desenvolver para fazer com que esse aluno tenha acesso ao mesmo currículo da turma toda. Então, por exemplo, se é surdo, um aluno com surdez, ele vai trabalhar com a língua brasileira de sinais, ele vai trabalhar com outros recursos. Quem tem deficiência visual vai trabalhar com áudio, vai trabalhar de outra forma. Então a gente faz uma adaptação desses recursos, uma adaptação desse material para que todo mundo tenha acesso ao mesmo conteúdo. O grande problema é quando a gente pensa na adaptação de um currículo para quem tem deficiência intelectual, né? Então, se a gente for pensar que hoje a gente está focado nas barreiras do meio e não na barreira do sujeito, né? Na deficiência do aluno, mas na deficiência que esse meio estabelece para ele se desenvolver, a gente não consegue dizer qual é a barreira da deficiência intelectual. Ela não é uma barreira física, como acontece com as pessoas com deficiência física, ela não é uma barreira comunicacional, como pode acontecer com tantos alunos, ela é uma barreira atitudinal. E atitudinal porque a gente precisa trabalhar o nosso ensino de um outro modo. A barreira da pessoa com deficiência intelectual é a estratégia do professor que não atinge determinado público. A barreira da pessoa com deficiência intelectual está na organização pedagógica da escola, das práticas escolares. A escola se baseia num modelo de aluno e trata os outros como diferente a partir do seu ritmo, do seu tempo de aprendizagem. Então, qual é a barreira principal a ser enfrentada nesses casos? É o modo que o professor organiza o seu trabalho, as suas atividades de ensino para atender a turma toda, sem distinções. Quantos são os alunos que têm um laudo pobre em relação às suas possibilidades, né? E mais do que isso, um laudo não determina nada em relação a alguém. A gente pode ter como base um laudo, mas ele não pode ser o único norteador do trabalho do professor. Quantos professores nas escolas estão aí esperando um laudo de um aluno para iniciar um trabalho? Então, não vamos esperar conhecer o laudo, vamos tentar conhecer os nossos alunos, a curiosidade que ele tem, os seus interesses, as suas possibilidades. Hoje tem se falado muito no PEI, né, o plano de ensino individualizado. O que a gente defende é o plano de AEE, né, o plano do atendimento educacional especializado. Esse plano ele é feito em colaboração entre o professor da sala de recurso e o professor da sala de aula comum, né, mas isso não tem a ver com conteúdo, isso tem a ver com estratégias que ambos vão desenvolver para propor serviços, recursos e materiais específicos para quem tem deficiência. Isso de modo algum não tem nenhum documento legal que ampara essa individualização do ensino. Né? Na última reunião do CONAD foi aprovada a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Isso é um grande retrocesso, porque a gente está voltando à análise do modelo médico da deficiência para a escola. Hoje a gente já superou essa questão do modelo médico da deficiência há muito tempo. Então a gente tem que pensar de fato nas barreiras do meio e não na barreira do sujeito, né? Como que a gente vai determinar quais são as limitações de um sujeito
diante de um quadro prescritivo, de uma norma generalizadora, né? Cada pessoa é um, e é essa nossa singularidade que vai se transformando a cada momento, essa nossa diferença, né? Essa diferença que não é de alguns, mas de todos nós, que vai aos poucos determinando o que a gente faz em um dado momento. E isso não é nada fixo, estável. Então a gente tem que estar preparado para essas novas condições que nós temos enquanto professores para ensinar a todos. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho necessário, porque cada um dos nossos alunos tem direito de ser diferente na escola e também na vida fora dela. E é isso. Então, até o próximo vídeo, um abraço e até mais.